servindo e adorando ao nosso Deus, não é verdade? Prometo que eu vou ser breve e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, colocar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração e confirmou a palavra dele nessa manhã. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, uma história muito conhecida, mas que o Senhor nos fez entender alguns pontos dessa passagem, me ensinou muito, falou muito ao meu coração, e eu quero colocar para os irmãos também. Sei que o Senhor vai falar ao coração dos irmãos, falar a respeito de fé, de posicionamento, de atitude e de oração. O segredo, a chave do segredo está na oração, na confiança, né, irmãos? E a palavra de Deus no verso 2 do capítulo 20 fala assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Vamos pular para o verso 12 para a gente ganhar tempo. E o verso 12 fala assim: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Eu coloquei um tema nessa mensagem, ela é pequena, mas aquilo que o Senhor falou no meu coração na manhã desse dia, eu coloquei aqui, até anotei, que eu estou com a mente muito esquecida. E o Senhor falou comigo da seguinte forma: quem carrega a presença de Deus não age por conta própria. Quem carrega a presença não age por conta própria. A história de Josafá é muito conhecida, e esse texto nos ensina a importância da fé, da oração e principalmente da adoração a Deus diante das situações impossíveis. Deus agiu de uma forma diferente com o rei Josafá. Ele ensinou ao rei não confiar na força do braço dele. Ele nos ensina nesse texto a nós não confiarmos na força do nosso braço, naquilo que a gente quer fazer. Quem era Josafá? Josafá era um rei piedoso, ele reinava no sul, que era Judá, ele era descendente de Davi, e ele foi conhecido no seu reinado por sua fé e sua busca a Deus. Então a gente entende aqui que o reinado de Josafá foi um reinado aprovado por Deus, debaixo do temor da palavra de Deus, e que Josafá levava a nação a servir e adorar a Deus. Então a nação, sobre o reinado de Josafá, tinha um período de paz. O reinado dele era um reinado aprovado por Deus. Só que no decorrer da história, a gente vai perceber que do nada, de repente, chega uma notícia ruim para Josafá. Alguém traz uma notícia ruim para ele, e chega diante dele e fala: olha, Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Mas que grande multidão é essa? 3 reinos fizeram aliança contra o reino de Josafá. 3 nações buscaram guerra contra a nação de Judá.
A notícia abalou a estrutura de Josafá, a estrutura emocional de Josafá, porque no verso 3 diz que Josafá teve o quê? Medo. A nossa natureza humana nos leva a sentir medo diante de alguns desafios que a vida nos apresenta, diante de situações que se apresentam para a gente, diante de dificuldades que para o homem, ao olhar humano, se torna algo impossível de ser resolvido. A gente sente o quê? Medo. A gente teme. E se a gente não trabalhar o nosso psicológico, o medo acaba fazendo com que a gente reaja de forma contrária àquilo que Deus espera. Então Josafá, como um homem natural, ele sentiu medo. Todos nós sentimos medo. Mas o importante é o que a gente vai fazer com medo ou deixar o medo fazer com a gente. Aí o texto diz que ele sentiu medo, mas logo em seguida o que ele fez? Pôs-se a buscar ao Senhor. Buscou a Deus e logo depois ele fez o quê? Apregoou jejum em todo o Judá. Então a postura de Josafá foi uma postura de quem carrega a presença de Deus. Porque se eu carrego a presença de Deus, eu não posso falar aquilo que eu quero, eu não posso fazer aquilo que eu quero. O que vai prevalecer é o que Deus quer fazer, é o que Deus quer falar. Porque em primeiro lugar vem a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu carrego a presença de Deus, então eu tenho que deixar Deus se manifestar através de mim, das minhas atitudes e da minha palavra. O rei Josafá, ele tinha poder bélico, ele tinha como reunir o exército dele e montar uma estratégia de guerra. Ele poderia ter feito isso. Ele reuniu o exército dele, os generais, os comandantes, e o que? Montaram uma estratégia de guerra. Como rei era até o dever dele para com a nação. Mas em primeiro lugar, ele buscou a Deus. Em primeiro lugar, ele orou a Deus. Buscou a direção de Deus. E o que Deus fala comigo e com você nessa manhã: ei, para de lutar com teu braço, para de se esforçar com a tua força, para de fazer o que você acha que é certo. A partir de hoje é Deus que vai comprar o teu barulho. Deus nesta manhã está falando o seguinte: essa situação que apareceu para você nesse momento, quem vai enfrentar sou eu, não é você. É eu que estou tomando partido. Por quê? Porque a gente aprende que na hora do nosso medo, eu não vou procurar ninguém para conversar, para aconselhar. O Senhor está querendo que você procure Ele, porque é Ele que vai te dar a direção. Josafá busca a direção, aí apregou a jejum e põe todo Judá para jejuar. Ele põe toda a nação para buscar a Deus. E a nação viu nessa atitude de Josafá, que ele carregava a presença de Deus com ele. Ele não ficou remoendo na mente dele os 3 exércitos que vinham contra ele. E ele começa a orar, ele põe-se de pé diante da congregação, e Josafá começa a orar a Deus. Ele começa a exaltar a Deus. E em uma das orações dele, ele começa a lembrar a Deus que essas 3 nações foram 3 nações que foram poupadas pelo povo de Israel quando saíram do Egito. Ou seja, Deus, nós não fizemos nada, nós poupamos a vida deles lá atrás quando saímos do Egito. Aí o que eu aprendo com isso? Você faz o bem, você estende a mão, você ajuda, e essas mesmas pessoas que foram ajudadas, amparadas, cuidadas por você, é que lá na frente se levanta contra você.
3 nações que Israel ajudou, lá na frente se revoltou contra o rei Josafá, para exterminar o exército e a nação. Josafá tinha todo o direito de defesa, mas ele buscou a direção de Deus. Ele preferiu jejuar, ele preferiu orar e buscar de Deus a solução para esse problema. É interessante que a decepção não vem de estranho, mas vem de quem a gente conhece. Muitas das vezes a decepção vem de quem está perto de você, vem de quem está caminhando com você, vem de quem muitas das vezes está até guerreando do teu lado. Mas Deus nos ensina que esse tipo de luta, quem guerreia é Ele, não é você. O texto me ensina que se você carrega a presença de Deus, você não vai agir por conta própria. Quem vai agir é Ele. Ele conhece a sinceridade do teu coração. Ele conhece o trabalho que foi entregue. Ele conhece as tuas guerras, as tuas dores. Ele conhece a tua dedicação, a tua fidelidade. Deus conhece você. Josafá, ele teve 3 atitudes que o levaram a ser vitorioso nessa batalha. A primeira atitude de Josafá foi reconhecer a fraqueza dele. Ele teve medo, mas ele direcionou a Deus a situação. O problema vem até a gente, a adversidade vem de encontro a gente. E o problema é que na hora do nosso medo, na hora da nossa insegurança, devido ao problema que a gente está enfrentando, a gente quer conversar, a gente quer passar para alguém, a gente quer chamar alguém para conversar, para dialogar, a gente quer botar para fora, a gente se revolta, mas a gente acaba procurando a Deus em último lugar. Você procura todo mundo para depois ir procurar a resposta de Deus. Então aprenda aqui que em primeiro lugar nós vamos direcionar para Ele, porque a resposta vem dos lábios dele. Então na tua fraqueza, busque a Deus em oração. O pastor estava falando aqui na frente com muita propriedade sobre Daniel, e o que me vem em mente é que Daniel não estava orando 3 vezes ao dia por causa de uma cova do leão. Daniel orava 3 vezes ao dia porque ele já fazia isso, era de costume. Daniel tinha uma vida de oração. O segredo está em você ter uma vida de oração, porque a oração leva você a ter intimidade com Deus. Quando chegou a cova para o Daniel, ele já não se assustou, ele já não teve medo, porque ele tinha uma vida de oração. Diferente de Josafá. A oração faz a diferença na nossa vida. Mas o perigo chegou. Ele era estrategista, mas ele deixou a estratégia de lado e ele foi para oração. Ele teve êxodo na oração. O medo não paralisou Josafá. O medo moveu Josafá à oração. Tem pessoas que não se assustam porque tem uma vida de oração, como Daniel. A cova não assustou Daniel. Ele foi para a cova tranquilo. Ele sabia que os leões iam jejuar. Mas Josafá não. Por mais que tinha um reinado de integridade, ele teve medo, mas pôs-se a orar. Irmãos, a oração move montanhas, a oração muda decreto, a oração transforma diagnóstico médico. A chave de tudo está na oração. Está na oração. O medo não vai te paralisar. O medo não pode te paralisar.
O medo vai fazer você mover a mão de Deus através da tua oração. Segundo passo, ele convocou o povo a orar e decretou jejum e oração. Sabe o que eu aprendi com isso nessa passagem? O povo que ora junto, permanece junto. O povo que ora junto, permanece junto. Deu um pouquinho ruim na caminhada? Houve alguma dificuldade? Oração. Por que o pastor bota o povo para orar? Porque ele sabe que a igreja que ora junto, permanece junto. Então o segredo nessa manhã é a oração. Em terceiro lugar, a atitude dele coloca Deus em primeiro lugar. Como eu falei antes, a crise não levou Josafá à estratégia. A crise que ele enfrentou levou Josafá à presença de Deus. A crise não fez ele armar estratégias, mas a crise levou ele à presença de Deus. Tem crise que nós enfrentamos na nossa vida, que é somente para nos levar à presença de Deus. De repente Deus está com saudade de você e está permitindo você enfrentar uma crise para você se chegar à presença dele. Josafá se chegou à presença de Deus numa crise. Essa crise não é para me matar, nem é para te matar. Essa crise não vai te ferir. Não adianta você querer fazer estratégia, montar estratégia para enfrentar essa crise. Pode parar. Essa crise vai te levar à presença de Deus de uma forma mais profunda do que você imagina. Porque o que Ele vai realizar, você não sabe. Mas Ele está te preparando para Ele mesmo realizar algo muito grande através da tua postura e da tua atitude. Foi isso que Ele fez com Josafá. Quando Josafá, no verso 12, ele termina a oração dele e ele fala: não há força em nós, nós não vamos conseguir, Deus, não sabemos mais o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. O segredo não é você olhar para a tua crise. O segredo não é olhar para o gigante que está se apresentando. O segredo não é você olhar para o tamanho da tua adversidade. O segredo não é olhar para o tamanho da tua enfermidade. O segredo é você olhar para Deus. Se os teus olhos estão focados em Deus, você vai estar preparado para enfrentar qualquer situação que se apresente diante de você. Josafá termina a oração de uma forma linda. Deus, está difícil, está impossível, porém, entretanto, os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa esperança vem de Ti. Salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, não foque no teu problema, não foque na situação difícil, foque em Deus, olha para Ele, não se guie por vista. O nosso olhar engana muito. Deixa Deus guiar, porque quando o teu olhar está focado nele, tem luz, e a luz traz esclarecimento de muita coisa. E ele fala: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quando Josafá termina essa oração no verso 17, o que Deus fala para ele? Deus usa um profeta, Jaziel, e Deus só fala para ele o seguinte: olha, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parado. Você sabe o que é que Deus se levantar para uma pessoa e falar: você não vai guerrear,
quem vai guerrear por você sou eu. Você não vai fazer força nenhuma. Quem vai fazer por você sou eu, Josafá. A tua fé, o teu jejum e a tua oração chegou até a Deus. Josafá, fica parado. Deus, como assim? Olha que interessante. Não, tu não vai guerrear. Não precisa estratégia, não precisa exército. Quem vai guerrear, quem compra o teu barulho hoje sou eu. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando. Eu só estou nessa manhã te dizendo que Deus entrou nesse negócio e comprou o teu barulho nessa manhã. É isso. Deus dá uma resposta através de um profeta. E dá uma estratégia para Josafá que ninguém entendeu nada. Josafá, ao invés de colocar os guerreiros à frente da batalha, Deus manda Josafá colocar músicos, instrumentistas. Como é que um homem vai para um campo de batalha com um exército cantar? Deus estava falando para ele: eu não vou deixar você se cansar nessa batalha. Eu só quero que você me adore. Josafá, adoração, adoração, só me adore. Você não vai nem se cansar. Você imagine Josafá indo para o campo de batalha, os levitas, os cantores, os tocadores, as harpas, à frente do exército, e o povo cantando. 3 exércitos esperando para exterminar o exército de Israel. Josafá, ele se coloca no vale, mas ele não vai para lutar, mas para assistir o que Deus ia fazer. Tu vai até entrar num campo de batalha aí, mas você não vai guerrear. Você vai ficar parado e assistir o que Deus vai fazer a teu favor. É isso que Deus está falando conosco nesta manhã. Josafá vai para o campo, vai para o vale, vai cantando, vai adorando, vai glorificando. Quando ele chega no campo de batalha, Deus armou uma estratégia, que os 3 exércitos brigaram entre si, se mataram, e quando ele chega no campo, o inimigo todo já estava exterminado. Ele só chegou para ver o que Deus fez em favor dele e da nação de Judá. O que o Senhor falou comigo nessa manhã: você não vai guerrear nessa batalha. A tua guerra vai ser na oração. Você não vai bater boca, você não vai discutir, porque o Senhor está comprando essa guerra nessa manhã. O Senhor está entrando nessa batalha nessa manhã. Nós enfrentamos batalhas que muitas das vezes é do tamanho do exército que cercou Josafá. Muitas das vezes nós chegamos a estarmos com os nossos corações aflitos, com as mentes, a nossa mente fica cansada, lares ameaçados, futuros incertos. São guerras que ninguém nem vê, mas você sabe a guerra que você está enfrentando. E o Senhor está falando nesta manhã: você está sem saída? O Senhor está te convidando a adorar, assim como Ele fez com Josafá. A postura de Josafá foi de oração, de buscar ao Senhor. Teve medo, mas foi buscar ao Senhor. Não armou estratégia nenhuma, buscou a direção de Deus. Falou no momento certo, agiu na hora certa e obedeceu a Deus. Chegou no campo de batalha, não tinha mais guerra. O Senhor já tinha vencido por ele. Então as guerras que você está enfrentando nessa manhã, eu não sei quais são, você sabe. O Senhor está falando para você: aquieta o teu coração, fica aí parado, porque quem vai guerrear é Ele. O Senhor hoje está tomando para Ele aquilo que está te afligindo, aquilo que está te causando dor, aquilo que te está
causando choro, aquilo que está tirando teu sono. O Senhor falou para nós nesta manhã, sabe o que eu quero de vocês? Somente adoração. A palavra de ordem nessa manhã é adoração, mais nada. O Senhor está mandando clamar? Não, já clamou, agora é adorar. Josafá, desce para o vale, mas vai adorando. Como é que eu vou descer para o vale adorando? Vai adorando, vai glorificando. Enquanto você adora, enquanto você separa esse momento de adoração para Deus, Deus está vencendo guerras invisíveis para você. Enquanto você está aqui nessa manhã, Deus está vencendo as suas batalhas. É por isso que crente, quando chega na igreja, não fica de boca fechada. Ele glorifica, ele adora, ele levanta as mãos, porque enquanto ele está adorando, Deus está trabalhando por você. Essa é a nossa caminhada. Pode me cercar a luta que for, o exército que for, o tamanho que for, eu vou seguir adorando a Deus. Vou sentir medo? Vou ficar inseguro? Vou, claro que vou. Mas os meus olhos estão em Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, Ministério de Louvor, porque Deus está nos convidando nesta manhã a adorarmos a Ele. Orou, jejuou. Agora quem compra esse barulho é Ele. Quem vai guerrear por você é Ele. Quem vai lutar por você é Ele. Tem lutas que Deus não vai deixar você se cansar. Tem situações que Deus não vai permitir você colocar a sua mão, porque Ele vai colocar dele. Ele vai guerrear por você dentro dessa situação que você está vivendo. Josafá saiu vitorioso porque obedeceu, porque orou, porque jejuou e porque permaneceu firme, carregando a presença de Deus na vida dele. Porque quem carrega a presença de Deus não age por conta própria. E a Betel, ela não vai agir por conta própria, porque a Betel carrega a presença de Deus. Os nossos pastores carregam a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. É por isso que Deus está falando nessa manhã. Você não vai ter que pelejar, porque nessa guerra quem vai pelejar sou eu. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Deus vai colocar o inimigo no lugar dele, lá fora. Deus está fazendo algo para mim, para você, em favor do nosso ministério, em favor da nossa família, da nossa casa, em favor da nossa igreja. O Senhor vai fazer um reboliço na minha vida e na tua vida, mas é um reboliço santo. Você vai ver o que Ele vai fazer para te abençoar. Josafá foi mais que abençoado. Josafá foi mais que vitorioso, mas porque ele reconheceu que carregando a presença de Deus, ele não podia agir por conta própria, ele tinha que deixar Deus agir no lugar dele. E é essa postura que a partir de hoje nós precisamos carregar em nossos corações, carregar a presença dele e não tomarmos decisões por nós mesmos, mas esperar e ser sensível ao que Deus está falando e ao que Deus está mandando. E isso Josafá foi. E é isso que nós aprendemos nessa manhã, Ministério de Louvor. Eu glorifico a Deus, porque Ele tem cuidado de mim. E eu sei que Ele tem cuidado de você. O teu sofrimento. Às vezes você pensa que está até sozinho, porque você cansa, você está cansado, a luta cansa, as adversidades nos cansam. A gente pensa que Jesus nem está olhando para a gente, tem momentos, mas Ele hoje está falando comigo e com você. Essa peleja é minha, não é mais tua. Mude-se
Quem vai guerrear a partir de hoje sou eu, diz o Senhor. Descansa o teu coração, porque vai ter mudança essa semana. Vai ter resposta de Deus essa semana. Vai ter céu aberto essa semana. Vai ter céu aberto essa semana sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai ter novidade do céu para mim, para você. Vai ter novidade do céu para o ministério Betel. Não se assuste com o que Deus vai fazer. Não se assuste. Gigante forte, nem bramido de leão. Só adora. Não tem fornalha, mente, terremoto ou furacão. Porque foi liberada uma palavra do céu para nós. Você pode tudo. Vai ter surpresa de Deus para a nossa vida. Recebe essa palavra e vai para casa adorando a Deus. Porque você pode estar no lado, mas o Senhor já foi na tua frente, já te deu vitória dentro dessa situação. Em nome de Jesus. 24 horas bem monitorado em teu coração, tua fé, irmão. Teu amigo é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado em teu coração, tua fé, irmão. Teu amigo é o Deus. Escute. de Abraão. Será que você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Foi falado o tempo todo aqui que essa guerra, ela não é sua, mas que essa guerra, ela é do Senhor. Que por essa peleja não tereis que pelejar, mas quem vai pelejar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Será que você pode ser um intercessor, uma intercessora nessa manhã por a vida que está do teu lado, seja da direita, seja da esquerda? Será que você pode apresentar agora, não as suas causas, mas as causas dessa pessoa que Deus colocou do teu lado nessa manhã e dizer: Deus, guerreia as guerras da minha irmã. Deus, guerreia as guerras do meu irmão. Esse ambiente, ele era normal até eu e você chegar nele, mas quando o nosso Deus chegou nele, ele não se tornou mais normal. Oh, glória a Deus, já tem gente entendendo, já tem gente compreendendo. Eu creio que a porta que estava fechada já está se